Prezados amigos da Perfil Alumínio, bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante com nossos amigos consultores de Minas Gerais. A gente desde já agradece muito aí a presença dos amigos. Estamos então aqui no Perfilcast, o podcast que a Perfil Alumínio está gravando aqui na FESCO 2024. E estão aqui com a gente, né? Eu, Magda Reis, arquiteta da Perfil Alumínio, o nosso colega, o engenheiro Rodrigo Santos, que é o gerente técnico da Perfil. Está aqui também o senhor Délcio Braga, com bastante experiência, o seu Túlio Lopes também, da consultoria BM, lá de Minas Gerais. Então eu agradeço desde já, seu Délcio, a presença, e vamos dar as boas-vindas, né, Rodrigo? Isso, nós aí, como a Magda diz, né, ficamos honrados com a presença de vocês aqui no nosso podcast. Espero que aí fiquem tranquilos aí, não se preocupem com as câmeras, a ideia é que seja um bate-papo, né? E muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Bom, da minha parte, eu que tenho que agradecer a vocês, né? Não só por esse momento, mas pela gratidão que a gente tem pela Perfil, né? A Perfil, para a gente, é uma empresa que favorece muito o nosso trabalho. Quando há desafio, a gente sabe onde que a gente pode buscar soluções. E assim nós vamos. Muito obrigado, muita gratidão por vocês. Maravilha. Faço das palavras do Delcio as minhas palavras, né? Ajuda bastante, vocês contribuem bastante com a gente, né? Então, obrigado aí pelo convite. A gente contar um pouquinho do nosso trabalho aqui para vocês. Isso, vocês poderiam começar contando um pouquinho do trabalho, contando um pouquinho da história da BM, né, Magda? Exatamente. Como que a BM surgiu. Exatamente. Quer contar um pouquinho para nós aí o das seu suas Délcio histórias? tem bastante experiência. Ela não está presente aqui, mas a Isabel também tem uma participação importante lá, nossa querida Isabel, né, Isso, Délcio? Então, e o senhor tem uma história bem interessante também aí de desafios. Se você puder contar um pouquinho. A BM surgiu, de uma certa forma, até por acaso, sabe? Eu era o responsável técnico pela uma indústria de fabricação de esquadria, que era Funcional Serralheria em Belo Horizonte, uma empresa pioneira, né? Uma das grandes de Belo Horizonte. Infelizmente, ela chegou um período, ela esgotou o processo dela, né? E parece que eles carimbaram de uma forma muito negativa, porque desapareceu as grandes indústrias de Belo Horizonte de esquadria. Hoje nós temos boas indústrias, mas não com porte de ser uma indústria nacional. Bom, mas a minha experiência não iniciou lá não, eu iniciei com uma oportunidade. Quer dizer, eu comecei com 13 anos nesse ramo. Nossa, não é fraco, já com 13 anos já tinha uma carteira assinada. Nossa. E essa carteira eu trabalhava, tinha um italiano, Antônio Constâncio, veio para o Brasil fugindo da guerra e juntou com um descendente de alemão e aí fez uma história aí, né, no setor de Belo Horizonte Esquadria, mas voltada para o aço, onde a gente era referência na fabricação de esquadria. Referência nacional. Não era só de valor nacional. Que tempo era esse? Que década era essa? Isso foi... vamos fazer uma continha, me ajuda rapidinho aí, mas 1980, aqui mais ou menos, um pouquinho antes. De 60, nos anos 60, por aí. Então é o começo da história do alumínio no Brasil, hein, seu Délcio? Exatamente. E é muito interessante. Quando você fala assim, me faz lembrar. Naquele período, nós estávamos... contribuindo, fazendo esquadria de alumínio. Infelizmente não tinha sistema, nós pegávamos tubos de alumínio retangulares, quadrados e tudo, e com perfis US e montavam. Só que nós tínhamos uma deficiência, que não tinha sistema, mas nós tínhamos desempenho no que nós fazíamos, porque nós já tinha como a pessoa, uma metodologia Antônio Constâncio, ele tinha todo o conhecimento, né? Então favorecia muito o desempenho, o desenvolvimento, onde era muito interessante. Para a gente foi uma escola absurda de fantástica, porque não tendo componentes, a gente criava os componentes, conexões que, né, a gente pegava, ia para a forja, derretia o alumínio, fazia as forminhas, estudava aquilo. E a gente mesmo fazia o trabalho de ajustar os acessórios para entrar nos perfis, para fazer parafusar. Tudo isso desenvolveu na gente uma questão até de aprender a ajustar mesmo, como faz hoje o pessoal que faz ferramenta, que aqueles ajustes. Nós já fazíamos aquilo com pouca tecnologia, que era lima, plana, algumas coisas assim.
E a gente fez muita obra, fazia obras que caiu, parece que está voltando agora, fazia guilhotinas, as guilhotinas funcionavam. Tem obras em Belo Horizonte de residência que funcionam até hoje. Quando a gente tem a oportunidade de chama a gente para ver alguma coisa, entendeu? A gente fica é fantástico, porque a qualidade que a gente alcançou, por pouco recurso que tinha, e isso deu a bagagem para a gente chegasse no momento, na indústria que eu citei algum momento atrás, de que essa empresa chamada Funcional já tinha esse sistema no mercado, já produzia, mas o conhecimento, a bagagem que a gente levou para aquela empresa foi grande. É o que o senhor está chamando a atenção, seu Delcio, que acabou que o senhor desenvolveu um conhecimento muito específico que é necessário até hoje, né, seu Delcio? Totalmente. Veja como o senhor vem carregando esse conhecimento, por isso o senhor tem sucesso na área que o senhor trabalha, porque o senhor já carrega as diferentes tecnologias, né? O senhor começou a desenvolver tecnologia, que é o ponto que a gente está chegando hoje, né? Com sistemas até da Perfil, mas veja como, né, a complexidade de todo o processo de fabricação, né? Bem interessante mesmo, uma parte aí da história importante. Exatamente. E a gente vê por que nós temos, uma certa forma, uma preferência pela Perfil? Justamente pela minha experiência, porque ela traz os conteúdos que eu tenho para presente, com tecnologias atuais. Né? Favorece a questão de análise da gente. Quer dizer, analisar uma esquadria para mim é muito tranquilo, pela bagagem que eu adquiri. Não, graças à oportunidade de ter duas pessoas que me orientou, né? Que eram o Antônio Costa. Vou citar sempre o nome dele, por gratidão a ele. Cabia muito. Puxa vida, seu Delcio, é verdade. Eu entendo, viu, essa emoção, que legal. Eu era vagabundo, entendeu? No sentido Puxa vida, seu Delcio, não confessa isso aqui diante das câmeras, não, por favor. Não, mas é porque... Mas eu estou entendendo. Porque no sentido... Eu era um menino de 13 anos. Poxa vida, né? Entrando... E o carinho que ele tinha, e ele me tratava como filho. Ele não me dava a oportunidade de brincar, não. Às vezes ele fala, Delcio, eu vou lá para a forja, porque eu vou fazer um ornato, e você vai ver como é que faz. E ia lá para ele, como é que batia no aço, como é que fazia para fazer. Ele sabia que eu não ia fazer aquilo, não só porque pelo processo de anos que a gente ia alcançar mais à frente, mas era conhecimento que, na verdade, a gente transfere para frente. Claro, e tudo nasce de um momento raiz, né? Sim. E nós ouvindo essa história do Dr. Delcio lá, que tinha que fazer tudo na unha, na raça, lá e dava tudo certo, né, senhor Dava Delcio? tudo certo. Hoje, Tulião, nós aqui, uma dificuldade, né? Tem empresa disso, empresa daquilo, daquilo outro. Tudo no CAD. Aí a borracha não borracha, a escova não escova, o componente não componeta. Isso. As coisas não se encaixam, uma confusão, né, Tulião? Um sofrimento para fazer as coisas funcionarem, né? É verdade. A gente mexendo hoje em dia com o AutoCAD, né? Fazendo isso no computador, que você pode fazer, refaz, né? E mesmo assim, às vezes dá umas falhas, dá uns problemas, né? Esse tempo que o seu Delcio está comentando com a gente aqui é o artesanato mesmo, né? O artesanato também. Até o senhor agradeceu os técnicos, a gente agradece o Rodrigo também. Eu vou aproveitar até para fazer essa menção aqui para o Rodrigo, porque a gente tem uma equipe técnica bem importante lá, de pessoal técnico que está sempre estudando, né, seu Delcio? Então eu estou casando aqui os assuntos que o senhor falou. O senhor se aplicou muito, né? Colocou ali a mão na massa. A nossa equipe também tenta se aplicar bastante, né, Rodrigo? Para assim, desenvolver. É como eu digo, né? Nós temos que sempre agradecer aos clientes, com certeza, aos consultores, porque eles que nos forçam a tentar sermos cada vez melhor, né? Sempre buscar a melhoria contínua. É o que a gente faz lá na BM, né? Igual o Delcio falou da experiência dele, né? E a gente vem tentando trazer essa tecnologia, esse negócio. Depois que eu entrei, a gente dá essa questão de parte de cálculo, a parte estrutural, a parte, porque assim, a parte de conhecimento da vivência daquilo, da experiência a gente tem. E aí com a questão de norma, a questão, não basta só você saber toda aquela experiência, mas você tem que não fazer e comprovar também, né? Com certeza. Às vezes com cálculos, com ensaios, com outras coisas, né? Então a gente aí entra e complementa esse conhecimento para... Isso aí. Aí aproveitando tudo que você até tocou no assunto importante, também essa questão de norma técnica, né? E vocês são uma empresa altamente especializada em especificação, com um histórico muito vasto, aí, pelo até a experiência do seu
do seu Delcio, o que você diria assim, quais são os critérios que vocês selecionam na hora que vocês estão fazendo especificação de um sistema de esquadrias, de um sistema de fachada, assim, o que pesa mais, como que a Perfil tem contribuído, né? Mas esses critérios mesmo, porque vocês são os decisores, né? Que exige muita responsabilidade, né, Túlio? Olha, Muita assim, responsabilidade técnica, né? Conversando pela parte técnica, assim, que é a análise que a gente faz, que eu particularmente faço, né, como engenheiro lá da BM, é questão, primeiro, a gente olhando a questão de região, assim, a gente tem acesso à questão de pressões de vento, então primeiro que a gente tenta fazer é atender todos os requisitos de desempenho da esquadria, né? Então, a gente olhando região, vento, questão de chuva, ali a gente chega no que seria o desempenho necessário dessa esquadria. A partir desse desempenho, a gente vem nos sistemas e aí as tipologias, obviamente, com o projeto arquitetônico que vem, o arquiteto define lá qual tipologia que ele vai querer usar, qual que é o intuito para aquela obra específica, e aí com base no desempenho mínimo ou que o cliente pediu, né, a gente vai fechando o cerco ali, né, dos sistemas que vai atendendo aquele desempenho, e aí entra tudo, né, desempenho, a questão você falou de aproveitamento de perfil, de material, que entra na questão de sustentabilidade, entra também a questão de custo-benefício, então a gente vai fazendo essa balança, né, e depois chega para o cliente e apresenta todos esses itens, né? E tem mais uma outra variável hoje, atualmente, né, Túlio, que é a acústica, né? Sim, a acústica é um desempenho, porque tem os desempenhos que são requisitos de desempenhos que a gente não pode deixar de fazer, como estanqueidade de água, de vento, né, cargas uniformes, e o acústica que entra como complementar, né, que na parte de dormitório, hoje em dia é muito procurado, né? Eu comentei disso porque eu fiquei muito satisfeito com o comentário do Dr. Delcio quando nós entramos aqui para o nosso podcast, né? Que a hora que fechou a porta da Sofia ali, falou, nossa, funcionou mesmo, né? Bem. Que aqui nós estamos isolados pelo sistema Sofia Silence. Sim, isso. E deu tudo certo, conseguimos alcançar o objetivo aqui de nos isolarmos um pouco da feira para esse bate-papo aqui, né? A gente tem falado muito, seu Delcio e Túlio, a gente tem falado muito assim, na dimensão da esquadrilha, no sentido assim, logicamente, ele é um elemento da construção que tem que fazer a vedação, proteger da água, do vento, da chuva, né? Mas tem essa dimensão que vocês têm comentado aqui, então a questão da acústica, o desempenho térmico, né? A questão até do design, da beleza, conforto, né, Túlio? Isso tudo está envolvido com o conforto do usuário, né? Porque a pessoa não pensa nisso na hora, porque você tem uma esquadria dessa, que se aqui tivesse com barulho, por exemplo, a pessoa, a princípio as pessoas não percebem, mas aquilo cansa, causa o desconforto, né? E às vezes você nem está percebendo que o desconforto é causado por ruído, mas é muito perceptível quando você está num ambiente com ruído e depois você vai para um que é sem, aí você percebe a diferença e a importância que isso tem. E aí eu sei que vocês atuam no Brasil todo também, com essa experiência toda, e que também com essa exigência de demanda de norma, mais aquelas características da obra. O que vocês têm enfrentado de desafios, né, e de cases diferentes no dia de vocês, já que vocês atendem o Brasil todo, seu Delcio e Túlio, assim, que vocês poderiam contar para a gente de experiência, assim, em termos de desafios, né, de projetos que vocês realizaram, e até que a gente tenha conseguido aí contribuir com solução, né, Rodrigo? Sim. Com solução de tecnologia. Desafio que a gente tem hoje em dia é fazer tudo o mais limpo possível, né? Todo mundo quer os negócios com os montantes mais fininho possível, o vidro maior possível. Então, assim, a gente tem essas dificuldades de fazer, né? Então, de vez em quando eu ligo lá pro Rodrigo e falo, Rodrigo, eu preciso de um perfil bem... que vai me atender nessa carga bem grande, maxiares também com dimensões grandes, né? Mas eu acho um outro grande desafio e nisso eles podem nos ajudar e ajudam muito, que é a parte da vistoria de obra, né? Eles não são meio que uma consultoria que se restringe a projeto, eles também acompanham a execução de obra, né? E aí o senhor Delcio pode até falar para nós aí das dificuldades que nós encontramos, né, senhor Delcio, com a nossa mão de obra brasileira, né? Falar sobre isso, eu acho que a gente precisa de pelo menos umas 8 horas, né? Porque, mas sabe o que acontece? Eu fico mais na observação e vejo a mediocridade da nossa mão de obra hoje é devido à falta de formação, que é aquilo que eu tive sobrando, no sentido, entendeu, de aprendizado. Por que se fazia aquilo? Por exemplo, na minha formação, tinha a empresa faltando 15 minutos para encerrar o expediente de trabalho, era o tempo que você ia tomar um banho e ia para dentro de uma sala e você ia aprender
a finalidade de que você usava para fazer o caixilho. Hoje não tem isso, entendeu? Nós íamos falar sobre parafuso, é sobre parafuso. Se vai falar sobre solda, é sobre solda. Se vai falar de qualquer quesito que tenha no que nós fabricávamos, a gente abordava de forma técnica. Não era tem que saber por que é aquilo, para você saber respeitar e levar isso, porque hoje nós temos tecnologia demais e as pessoas não entendem para que elas servem. E aí cada vez a gente está trocando o pé pelas mãos. Você vê, tem todo o recurso e o cara faz merda com aquilo, desculpa. Mas... Não, depois corta. Entendeu? E faz merda. Isso aborrece a gente muito, né? Todo mundo está ali desenvolvendo, fazendo melhor, entendendo e levando, empurrando para frente, porque nós estamos empurrando, porque a gente não tem formação, mas não tem formação atrás da gente. A gente vai empurrando isso, levando para dentro. Eu não vejo, não é problema de competência, não, é problema de formação. Entendeu? Levar as informações corretas para os profissionais trabalhar. Todo profissionais que eu trabalhei via sempre uma vontade enorme de fazer de forma correta. Mas eles não têm o básico. Eles não sabem o que nem que significa ver plumo. Eles acham que o plumo é coisa da construção civil. Nível de construção civil, não. Ele vai instalar uma esquadrilha, ele tem que conferir tudo ali, saber como é que ele vai instalar aquilo dentro do que apresentou para ele que instalar uma esquadrilha. E eles não têm essa forma. Chega, enfia de qualquer jeito e faz de qualquer jeito. Então, isso, né, é uma coisa que nós estamos aqui falando contando uma historinha e falando de experiências, mas se a gente não resolver essas questões, nós vamos ficar o tempo todo da nossa vida, entendeu? Discutindo essas coisas e achando que o problema é de competência. Não é de competência, não, é de formação. Falta de formação, né? É formação mesmo, profissional das pessoas. Nesse dia a dia, igual você falou da consultoria que a gente faz, fiscalizando, a gente encontra coisas assim que você vê que é falta de informação mesmo. A pessoa monta uma travessa, monta e não faz a junção com silicone. Aí a gente chega lá, tá vazando, tá entrando água. Aí você fala, mas você montou essa esquadria, o básico seria fazer essa vedação com silicone ali. Então você vê que não é de má vontade, é falta de conhecimento, sabe? Exatamente. Então assim, isso que o Delcio falou, esse treinamento, explicar para a pessoa como que funciona, se ela tem um entendimento de como que aquele sistema funciona, por que aquilo foi feito daquela forma, talvez ela, na hora que ela estiver montando, ela vai falar assim, às vezes ela nem tem o conhecimento profundo daquele sistema, mas só por aquela situação ela vai entender e falar, opa, tá faltando um acessório aqui, ou eu pelo menos deveria passar um silicone aqui, porque você entendendo o conceito, você consegue enxergar isso na hora de fazer essas montagens. Túlio, e tem tudo a ver com o que o seu Delcio compartilhou com a gente agora há pouquinho, né? Quer dizer, ele montou na raça também, ele fazia adaptação das peças, né? Isso. Agora veja que interessante que a gente evolui, né, seu Delcio? Claro. Assim, hoje a gente trabalha com sistemas, o conceito é você Isso. ter um projeto completo do produto, que é uma esquadria, um guarda-corpo, lá você tem a lista de perfis, de componentes, o corte do vidro, você tem a receitinha para você montar aquela esquadria, ou seja, seria, né, algo que já estaria, mas veja o que o seu Delcio colocou também, né, de uma forma bem importante, a mão de obra. Então, a Perfil também tem essa preocupação, vocês sabem disso, a gente faz mais de 2 cursos por mês para treinar essa mão de obra, né, seu Delcio, você sabe muito bem que você já esteve lá com a gente, que é justamente colocar no mercado, Túlio, aquela referência, o que é uma esquadria bem montada, né? O que é uma janela de referência. Então não basta ter o projeto, não basta ter um ensaio técnico, tem que também orientar essa juventude, esses jovens profissionais que vão montar, né? Para depois instalar. Aí chega lá até vocês também, quer dizer, para vocês também ficarem tranquilos para especificar um produto que vocês sabem que lá na ponta, né? O produto entregue vai estar de acordo com aquilo que vocês imaginaram, que vocês estão recomendando. Então veja que aqui tem, né, uma complexidade de responsabilidades, que a coisa não é brincadeira, né, seu Delcio? Não é brincadeira. E você tinha perguntado sobre os critérios, né? Esse é um dos critérios que a gente tem. Quando a gente olha os sistemas que tem uma complexidade alta de montagem, em determinadas obras a gente evita de usar. Porque a gente sabe que lá na frente exige uma minúcia tão grande, aí você olha e fala assim, olha, eles não vão conseguir fazer dessa forma que vai fazer. Pelo histórico que a gente tem da mão de obra aqui envolvida, aí a gente já meio que consegue filtrar. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade ou deixa de usar um sistema definido por causa de complexidade, por causa dessa obra, dessa falta de mão de obra, do conhecimento que a mão de obra precisa hoje em dia.
Exatamente. E é esse conjunto de iniciativas, né, que a gente desenvolvendo produto, treinando mão de obra, vocês fazendo esse trabalho brilhante de compatibilizar, né, o produto com a característica da obra, né, e a gente tem que fazer esse circuito de uma forma bem, vamos dizer assim, otimizada, racionalizada, porque no final das contas, para o modelo de negócio, seja da indústria de esquadrias, né, dos profissionais serralheiros, para a gente, para vocês, o negócio tem que fechar, né? Com certeza. Quer dizer, existe a parte também do resultado financeiro do negócio, que se a gente Isso. trabalhando em conjunto, cada um tem do seu compromisso, né? Esse comprometimento, né? Olhando, né, Túlio, para a qualidade como norte, né, seu Delcio, assim, desde sempre, né, seu Delcio, lá. Então a gente tem que ter esse perfil. Agora, olhando para o futuro, aproveitando, seu Delcio, que eu sei que o senhor tem umas ideias interessantes, conta para a gente, assim, ó, o que o senhor enxerga, né, da construção civil aí para o futuro, assim, como é que o senhor vê pela sua experiência, pelas obras que o senhor está desenvolvendo lá no escritório, o que o senhor vê aí de diferente, até para a gente ter que se preparar para começar a desenvolver coisa nova também, seu Delcio? Eu vejo o seguinte, a gente percebe que as possibilidades de edificar um prédio, hoje ele já tem consultoras, até em Belo Horizonte, está eliminando alvenaria. Não se faz mais com alvenaria. Não entra tijolo em obra. É concreto e depois vem o fechamento de vão com painéis. Esses painéis, a ArcelorMittal tem um produto que a gente está fazendo. Quer dizer, nós entramos muito tarde num projeto, mas vimos nele uma possibilidade enorme. A gente acredita que a construção vai passar por esse caminho. É o processo de industrialização né, Isso. de a gente produzir, né, um ambiente construído. É exatamente uma tendência forte, doutor. E aí o que acontece? Não tem sistemas para poder ainda fazer isso. Então tá tudo adaptação. Foi feito na obra pela arquitetura e com quem eles trabalham para fazer caixilha, essas coisas. Nós fizemos algum caixilho, fizemos caixilho com o sistema da perfil com a croma. Só que nas extremidades a gente usou sempre um tubo que ele, justamente para que ele fosse um elemento estrutural de estabilizar, porque não dá para fixar a esquadrinha nos painéis. E aí nós sugerimos para eles que esse painel chegasse até esse tubo, ele fazia a vedação dele no vão que cabia a ele entrar, e o vão luz da esquadria ficava com a janela. E aí a gente fez um projeto que caiu no mercado para usar, eles mudaram tudo, não entenderam o que estava no projeto, acharam que a concorrência era simplesmente qualquer coisa que você põe lá. Não, a escolha de colocar no perfil, porque ele tinha as características exatamente para poder fazer o que estava ali. Então, e aí depois eles tiveram muito problema, voltou para a gente e pediu depois para a gente fazer um estudo dos painéis. E aí um pessoal que mexe com o sistema de fixação dos chumadores, essas coisas, visitou até o Túlio lá, quando eu cheguei na reunião, o Túlio já estava na reunião, eu falei, Túlio, nós temos que desenvolver isso aí, porque eu acho que o futuro é isso, entendeu? Mas só que tem que levar para os arquitetos a coisa correta. Porque a imaginação deles traz as possibilidades de um avanço. Né? É claro que não tem a formação técnica da engenharia de produto, né? Então tem que ir atrás de alguém mesmo. Chegou até a gente entendeu que isso é uma oportunidade enorme para a gente, nós temos que fazer isso. Nós vamos avançar nesse sentido, nós vamos envolver você, Rodrigo. Com certeza, porque nós vamos fazer um sistema, a gente vai aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade até financeira para a gente, entendeu? Porque a gente vai completar isso, porque a coisa não está no nível ainda de uso. Mas eles estão fazendo a segunda obra deles, eles tiveram um problema enorme na primeira, não fala e que teve, mas a gente sabe o que está acontecendo. Tivemos essa oportunidade, fizemos um projeto de revestimento externo do prédio, que é um revestimento também da ArcelorMittal, que são chapas também. Não tem sistema também, então a gente deu algumas coisas lá, até o Túlio deu umas sugestões. O rapaz trabalha com a gente, fez o projeto, já foi entregue. A gente está esperando agora eles fazerem uma leitura para começar a conversa, desentender porque aquilo, aí nós vamos dizer para eles, eu acho que está muito falho o seu projeto e nós vamos melhorar isso aí com o interesse nosso de sair na frente de todo mundo.
de desenvolver né, com o desenvolvimento Maravilha. de um sistema correto, Perfeito. porque é fantástico o Sim. ganho para quem Não, faz a vocês podem edificação. contar conosco, sim, Pois é, ué. com esse desenvolvimento. A ideia, o sentido que ele falando assim, no futuro, né? A gente já vê isso muito fora do Brasil, né? Fora do Brasil, a construção civil ela é mais industrializada, né? É. Ela não é tão feita no local como a gente, né? Então, assim, à medida que a gente vai tentando trazer isso, esse processo, uma forma de industrializar, se acaba evitando muito desperdício, né? Você faz um negócio, Isso. deixa aquilo mais justo, mais rente e dá celeridade ao processo, né? Então, Exatamente. à medida que a gente vai amadurecendo isso vai sendo desenvolvido, eu acho que a gente vai começar a ganhar velocidade nas coisas, né? Evitar muito desperdício e vai começar a vai surgir mais oportunidade, produtos mais específicos, né? A gente não precisa ficar fazendo tantas Exatamente. ajustes, né? Mas eu vejo realmente, eu acredito, eu gosto muito dessa parte da construção mais seca, assim. Vocês estão comentando uma parte que é uma tendência mundial mesmo, seu Pois é. Décio. Exatamente. A gente até faz um comparativo que o nosso setor da construção, ela é denominada indústria da construção. Isso. Mas, na verdade, a gente se comporta como um artesanato da construção até Artesanato da hoje. construção, A exato. cada 3 obras, a gente perde uma, por Isso. conta de desperdício de material, como o Túlio aqui bem Casa colocou, dos né? 30%, Agora, a ideia, né, é a gente se transformar realmente numa montadora de prédio, né? Isso. Olhando para a indústria automotiva, assim, Isso. o que vai diferenciar é que vai mudar a localização da fábrica. No caso, a nossa fábrica vai ser a obra. Mas veja que a indústria das esquadrias, como é o nosso caso aqui, a gente já entrega a esquadria pronta para o vão da obra. Então tá Isso. tudo no jeito, né? Tá tudo no jeito. Tá Tá tudo tudo no no jeito. É jeito. questão da gente fazer justamente essa compatibilização dessa interface entre a parede que está lá já, né? Aquele Isso. vão que está esperando a nossa janela, né? Que não é nada muito complicado. Isso. Graças a Deus a gente tem o Rodrigo Santos aqui do nosso lado, né? Isso. E ele vai resolver isso. E aí a gente... Rodrigo dos Olha a Santos. responsabilidade. Você é de Rodrigo todos os Santos. Santos, né, também? Você também é Santos? Rodrigo Santos. Ah, Cruz então Santos. você é de todos os santos mesmo. Então pode vir as dificuldades que você vai resolver todas. Eu sou o Rodrigo da Cruz Santos. Eu tenho a Cruz e o Santos no nome. Poxa. Então- tá resolvido. Rodrigo, eu não sabia que então- tinha. Agora acho que a gente está abençoado, seu Deus. Com esse nome todo aí, acho que a gente É, está ué. abençoado também. Viu? Isso. Mas o senhor colocou muito bem, né, Rodrigo? A gente entende também, tem esse entendimento. Vejam, a indústria de esquadria, né, os nossos queridos aí profissionais serralheiros, já estão sendo percebidos como indústrias 4.0, ou seja, elas têm um nível de equipamento para fazer essa montagem que já prevê tudo isso que o Túlio bem colocou aqui, otimizar material, fazer os cortes sem ter perda, tudo isso a indústria já está preparada, quer dizer, o maquinário já está aqui, né? É questão da gente mas juntar a absorção essas do conversas todas, né, para a gente conseguir chegar aí no resultado que você está então, colocando muito bem. A gente só tem um problema, e nós estamos falando aqui, e nós estamos falando de dentro para fora. O fora, para mim, são as construtoras. Entendeu? Elas não conseguem absorver. Se esse papo chegar para eles vão ver de forma totalmente distorcida. Eles não vão entender que a gente está levando para eles soluções que é favoráveis para eles. Há uma situação que a gente enfrenta e até na definição de sistema, a gente coloca para ele e diz isso. E aí eles entram, mas eu não posso fazer isso, porque o fulano de tal ali me falou que isso vai ficar mais barato. Bom, então tá, vamos discutir então o que falou mais barato. Aí eles não é capaz de colocar para a gente poder dizer os pontos positivos de quem está falando ou não. Não tem. Então fica no achismo e quer que eu valido o pensamento dele. A gente não vai fazer isso, porque a gente sabe que ali tem uma coisa que a gente tem que se entender para validar. E eles não são capazes de fazer isso. E aí nós só ficamos repetindo as receitas antigas, não sai do lugar. Né? Isso para a gente é muito ruim. Para mim, da maneira que eu aprendi, eu aprendi que eu tenho que passar para frente. O tempo que eles deram, o tempo que foi dedicado na minha formação, eu entendo que isso é uma obrigação minha. Eu não posso, eu tenho que levar isso para frente. Concordamos plenamente, seu Pois Deus, ué. concordamos plenamente. E o que o senhor está falando é outro ponto importante também, que a gente já tem forte aqui, que o mercado reconhece isso, que é a questão do diálogo, né, seu Deus? Isso. Que é essa oportunidade que a gente está tendo aqui, quer dizer, esse diálogo com a construtora, é preciso que as empresas construtoras entendam, né, essa nossa disposição, esse nosso preparo com tecnologia, com técnicos, para a gente entregar uma palavra-chave que o senhor falou aqui. A gente entrega a solução mesmo, porque eles precisam construir, o negócio deles é construir, né, gerar lá um ambiente construído, e a gente está aqui
plenamente preparado para poder aí entender e encontrar a solução perfeita lá para a demanda que ele tem, né? Inclusive, né, Magda, a Perfil é sempre convidada por grandes construtoras e com grande frequência para ministrar palestras, né, ou seja, na própria construtora, ou mesmo por uma conversa via Teams aí, via internet, né? E temos obtido algum sucesso, né? Infelizmente, assim, infelizmente eu digo porque existe uma infinidade de construtoras no Brasil, né? E até o momento eu consigo contar aí umas 7, 8 que eu mesmo fui presencialmente dar esses treinamentos e essas palestras, né? E sempre que nós conseguimos chegar na construtora, que paramos lá a equipe de projetos, de arquitetos, de engenheiros da construtora por uma manhã, por uma tarde, o retorno tem sido sempre positivo, né? Aí nós passamos a ser mais consultados, por mais que, né, por N razões aí o projeto acaba não sendo fechado com a Perfil, mas pelo menos houve aquela consulta, aquela preocupação de quem está iniciando o projeto de se informar pelo menos, né? Poxa, esse aqui seria o caminho certo? Por exemplo, eu me surpreendo até hoje com algumas questões relacionadas a guarda-corpos. Né? Em algumas situações, acho até um absurdo, a equipe de arquitetura ou de engenharia não sabe que mudou a regra da altura para o guarda-corpo. Eles têm na mente ainda aqueles 90 centímetros lá de 1900 e bolinha, né? E não é mais os 90 centímetros, nós estamos a 1,10 m de altura acima da mureta. Então eles se surpreendem em algumas dessas apresentações com fatos simples como esse. E imagine então com assuntos mais complexos, né? Quando você começa a colocar o guarda-corpo, por exemplo, sobre o guarda-corpo, o fechamento de varanda. Isso. E aí eu começo a mostrar algumas imagens de atrocidades que ocorreram aí em situações de eventos extremos, né? Eles ficam até assustados, nossa, ficam até preocupados. Você percebe um olhando para o outro para saber, poxa, será que a minha obra tá desse jeito? Será que o guarda-corpo lá tá preparado? Porque eu tô prevendo o fechamento de varanda sobre ele. Gera até um tumulto aí algumas apresentações que fazemos. Nesse sentido de chamar a atenção e para que eles comecem a se preocupar com essas coisas. Porque é aquilo que o Sr. Delcio falou. Nós bolamos ali o projeto, fazemos todas as especificações e depois vem ele, mas eu tenho aquele cara ali que é o mais barato. Né? Isso mesmo. Você está correto. É o seguinte, a gente percebe uma situação com a consultora, eles acham que a gente está cerceando o lucro deles. Eles não conseguem ver uma conversa e perceber que, na verdade, a gente está ali para facilitar as coisas para ele. Às vezes, a gente tem alguns projetos, a gente diz assim, vamos continuar essa conversa, define para mim com quem você quer trabalhar. Você quer trabalhar com a Perfil? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com a Perfil. O seu desafio que nós temos aqui, nós temos esse desafio. Então vamos resolver isso com a Perfil, porque não adianta eu ficar desenhando coisas aqui para você e você vai no mercado e vai entrar numa serralheria, o cara não sabe do que você está tratando ali. E aí nós vamos parar com isso, você vai fazer o que você não quer. Né? Exato. Então quando a gente consegue empurrar isso, a gente consegue ter resultado favorável, que ele se surpreende. Aí quando ele se surpreende, aí abre a guarda, e a gente consegue atender melhor o desafio dele, né? Exato. Porque, na verdade, a gente não é que a gente é vaidoso porque levou a solução, não. É porque ele tem que entender que nós somos um parceiro dele. Se ele não tiver resultado, eu não tenho mais o que fazer para ele. Exatamente. Eu preciso contar com ele, então é uma cadeia. Então, é uma cadeia que tem que funcionar, tem que respeitar o elo de cada um para poder fazer o que ele precisa. Olha, seu Delcio, a sua veemência assim, de a gente falar desafio, acho que está bem explicado. Eu só espero que os nossos colegas aí das construtoras ouçam, participem, assistam a nossa conversa, né, Rodrigo? Isso. A gente está aqui exatamente disponível aqui para ajudar e colaborar. A gente vai terminando por aqui, a gente já tem o nosso tempinho. A gente quer agradecer, seu Delcio, imensamente a sua presença, a do Túlio. Foi uma honra, foi um prazer. Rodrigo, obrigada também. Túlio, se tiver as considerações finais, o seu Delcio, a gente agradece demais, viu? Muito obrigada. E antes de finalizarmos, eu gostaria de deixar uma lembrancinha com a BM Consultoria, né? Aqui um copinho de lembrança aqui da Perfil, com as cores da bandeira do Espírito Santo. Beleza. E aqui uma pequena lembrança também da participação de vocês em nosso podcast, né? Beleza. Legal. Um pequeno troféuzinho, né? Vou ler aqui, ó. Agradecemos a sua valiosa participação no Perfilcast, o podcast da Perfil, gravado durante a FESC de 2024. Sua presença
e contribuição enriqueceram nossa conversa e fortaleceram o compartilhamento de ideias e inovações. Mais uma vez agradeço a vocês dois pela presença, pela né? oportunidade, pelo Tá aqui a convite, nossa né? lembrancinha. Eu agradeço a vocês. E a gente Hein? vai ficando por aqui, Nós né, Rodrigo? ficamos A gente por aqui. agradece a todos que participaram aqui, os nossos colegas que estão acompanhando esse episódio do PerfilCast. Agradecemos aos convidados, especialmente aqui, e ficamos, né, então, aguardando aí até a próxima Exato. oportunidade. Muito obrigada a todos, tá bom?